Fala, torcedor do Palmeiras, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, um corte aí do Linha de Passe. Vamos ver a análise dos comentaristas, né, falando sobre o jogo do Palmeiras e Bragantino, 1 a 1. Vamos ver o que eles têm para falar, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar o que você achou do vídeo, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos ver o que o pessoal tem para falar sobre essa partida. Palmeiras que não jogou muito bem não, viu? Arthur acabou fazendo um gol, né? Mais uma vez, Arthur foi um dos destaques do time, né? E o Everton acabou tomando outro golaço, né? Um pombo sem asa de fora da área, que pelo jeito, só desse jeito que consegue fazer gol no Everton mesmo, né? Então vamos lá ver o que o pessoal tem para analisar essa partida aí. Palmeiras e Bragantino, boa noite. Boa noite, Abel, Jean, Dom Eugênio, professor Celso, fã de esporte. É um resultado um tanto quanto surpreendente, né? Depois da atuação que o Palmeiras teve contra o Grêmio, talvez neste ano a melhor atuação do Palmeiras. Teve aquela final contra o Água Santa, o jogo de volta em que ele dizimou o seu adversário, mas pelo nível, né? A gente espera do Grêmio, Série A, era uma atuação primorosa, né? O Palmeiras dando aquele sinal, né, de passagem para o líder Botafogo. Olha, fique esperto, né? Eu tô pedindo passagem aqui. E não foi o jogo que talvez o Abel imaginava e que muita gente, não só os palmeirenses, imaginavam, né? O Bragantino, eu estava conversando com o Jean antes, no jogo do Campeonato Paulista, o Bragantino foi para o Allianz Parque, fez uma grande partida. O Palmeiras venceu por 2 a 0, mas foi um placar bastante mentiroso. Então tem times que parecem que sofrem mais, por exemplo, quando vão para Itaquera ou quando vão para o Allianz Parque. O Bragantino é um time que não sofre tanto, ou pelo menos consegue duelar. E no segundo tempo a gente estava vendo ali aquele esquema de trocação. O Bragantino teve uma bola do jogo a poucos segundos do final para matar a partida, né? Então é um campeonato, claro, de fôlego, de regularidade, não quer dizer que é o fim do mundo, né? Para o Palmeiras, mas não deixa de ser um resultado surpreendente. E emendando o destaque, né? A rodada teve a vitória do Fluminense e do Flamengo, que são dois candidatos também ao título. O Flamengo não começou bem, mas ainda pleiteia pelo seu elenco, pelo seu poderio. E o Fluminense, que talvez seja o grande antagonista, né, para muita gente pelo tipo de jogo, venceu. Então, é o Palmeiras contra os cariocas nesse momento. É um retrato desse campeonato. O Botafogo continua na liderança, o Fluminense encosta no Palmeiras nessa briga e o Flamengo já está um pouquinho atrás. É o que a gente está vendo nessa rodada, só nesse sábado, mas é potencialmente o que a gente vai ver durante a competição. Palmeiras contra Cariocas. Lembrando que o Botafogo joga amanhã, enfrenta o Goiás, fora de casa, né, em Goiânia, às 18h30. O Fogão não perde mais a liderança nessa rodada, né? Agora, Jean, o Rodrigo Bueno lembrou da goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio. O Palmeiras vinha de 2 goleadas. Verdade. Ele tinha feito um 5 a 0 no Goiás, né, na rodada anterior ao jogo do Grêmio. O Palmeiras empolgando sua torcida, jogando um grande futebol, mas hoje não foi o que aconteceu. Boa noite, Jean. Não foi. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Pois é, hoje acho que não foi o que aconteceu. Eu queria, até para introduzir o tema do Palmeiras, destacar algo que eu achei muito legal na rodada, Abel, que é o seguinte: apesar de uma rodada de Copa do Brasil no meio de semana, os times que vão jogar a Copa do Brasil no meio de semana entraram em campo com aquilo que tinham de melhor praticamente para disputar o Campeonato Brasileiro. Porque é um Campeonato Brasileiro muito especial. É um Campeonato Brasileiro de altíssimo nível, vai ser uma briga muito legal, eu acredito, até o final, por vários objetivos. Então, acho que assim, bom destacar isso, legal que essa mentalidade aos poucos vai mudando e os times vão entendendo a importância do campeonato por pontos corridos, rodada após rodada. Em cima disso, foi um Palmeiras que não poupou, né? As duas ausências do time titular eram jogadores que estavam suspensos, então é claro que o Abel... O Zé Rafael e o Piquerez. Isso, boa. Exatamente. E acho que, até por isso, claro que o Abel sai bastante decepcionado, porque deixou escapar 2 pontos, né? A torcida também certamente imaginava conquistar os 3 pontos. Mas foi assim, eu até pegando as 2 goleadas do Palmeiras, eu acho que são goleadas com atuações de níveis muito diferentes. O jogo que o Palmeiras fez contra o Grêmio foi uma das melhores atuações do Palmeiras sob comando do Abel Ferreira. Hoje o jogo não foi um jogo ruim, não. Acho que dos dois, inclusive. Não acho que o Palmeiras tenha jogado mal, meteu 2 bolas na trave, finalizou mais de 20 vezes, mas do outro lado você teve um grande time. E um time corajoso, porque, sinceramente, depois daquela atuação, ver o Bragantino jogando como jogou,
no começo da partida fazendo até melhor que o Palmeiras, naqueles 10, 15 minutos iniciais. Depois acho que o Palmeiras toma mais conta do jogo, mas fica um jogo com chances dos dois lados praticamente o tempo todo. Então eu acho até que, olhando para o que foi a partida, o 1-1 não é um resultado enganoso, não, apesar das duas bolas na trave e das defesas que fez o goleiro do Bragantino. Professor Celso Zelt, boa noite, professor. Boa noite, Abel, meu companheiro de manhãs do F360. Boa noite aos companheiros de mesa, aos fãs do esporte. A noite de hoje, tarde e noite de hoje, né? Mais para a noite, nos proporcionou a chance de ver dois dos melhores times do Brasil em ação. Eu diria os que estão desenvolvendo melhor futebol, né? A gente que trabalha com isso, eu estava lá com duas telas, telona no Palmeiras, telinha no Fluminense, invertendo de acordo com o que o jogo ia ditando. E gostei mais do Fluminense. Eu vi esse copo um pouco mais cheio que o do Eugênio, até porque o Fluminense não fez um primeiro tempo bom, nem coletiva, nem individualmente. Mas nos lances fundamentais do jogo, apareceu o Ganso, que na minha opinião hoje fez 1,5 gols. O Marcelo, que na minha opinião foi o melhor em campo. Sobrou categoria. Quanto ao Palmeiras, também tem um copo meio cheio a se ver. A partida de hoje não foi nem melhor nem pior do que muitas que o Palmeiras ganhou. Com a bola parada. Hoje ela apareceu de novo. Uma questão de futebol, e é a segunda vez que alguém acerta um pombo sem asa contra o gol do Everton em 2 jogos seguidos. O placar acabou indo para outro lado. Muito mérito do adversário. RB Bragantino, Red Bull Bragantino, a gente pode dizer que ele foi um adversário que competiu realmente do início ao fim. Ele começa o jogo dando susto do Palmeiras, naquele lance do Eric Ramírez. Vamos ver ali. E termina o jogo ainda vivo em termos de resultado. Eu acho que isso só valoriza o resultado que o Palmeiras obteve. Não é nada do outro mundo. Alguém poderá dizer que o Palmeiras vinha de uma atuação perto do soberbo, né? É uma das melhores atuações dos últimos tempos em termos coletivos contra o Grêmio. Agora, a partida de hoje, como diria o outro, não foi de se jogar fora. O Palmeiras muitas vezes fez partidas até piores que essa e venceu. Então eu não vejo nenhum abalo no trabalho do Abel por conta disso. Assim como ele pediu calma para a imprensa na última partida, quando foi elogiado, hoje há motivos também para pedir calma para aqueles mais exaltados que talvez estejam preocupados, principalmente em relação à questão do Botafogo, né? Porque nada tira mais a liderança do Botafogo nessa rodada. Não há matemática que faça isso acontecer. Professor, aproveita que você foi um goleiro na Várzea Paulistana e já me diga, por favor, o Everton estava adiantado? Eu acho... Para ter algum tipo de cornetagem? Falha, eu não vejo falha, mas... De repente estava adiantado e facilitou, é mais mérito do Capixaba que acertou esse pombo sem asa, como diz meu pai. Mais que adiantado, ele ainda dá um passo para se tornar ainda mais adiantado um pouco antes do chute. Eu acho que nem o chute do Grêmio, nem esse, nenhum goleiro pegaria. Agora, acho que no de hoje, há questões, há questionamentos a se fazer, como esse que você está fazendo agora. Tem brecha para se discutir alguma coisa que não tinha no jogo do Grêmio. E também tem uma coisa, a gente faz esse tipo de exigência porque é o Everton. É aquele goleiro de quem você cobra aquele algo a mais, né? Mas eu não colocaria, eu colocaria com muito mais mérito do chute do Capixaba. Que inclusive acho que na carreira inteira acertou poucos chutes desses. Você viu esse gol perdido pelo Bragantino no final do jogo? Alejandro. O Alejandro já né? tinha entrado justamente para ser o homem de referência. E aí ali, tem né? esse aí do Flaco que não chega na bola. Acho que foi muito bem colocado pelo professor, pelo Jean também. A gente viu os lances ali, que o Bragantino lutou de igual para igual, do início ao fim do jogo. Tem um gol perdido, aliás, inacreditável pelo Eric Ramírez, que a gente viu ali no comecinho do primeiro tempo. E esse do Alejandro já no final do jogo, né? Então, teve trocação, né? O Palmeiras criando chances, o Bragantino criando chances do início ao fim. E já que o professor falou de exigência, a exigência com o Everton é maior, a exigência com o Palmeiras também não é maior, porque o professor, na visão dele, não é para fazer tempestade também, empatou. Mas depois de 2 jogos como foram, principalmente o do meio de semana contra o Grêmio. 2 resultados de um jogo, né? O Palmeiras com a bola que todo mundo sabe que pode jogar. Não traz uma frustração num time em que a exigência é maior?
traz uma frustração. O Palmeiras tinha 10 vitórias seguidas no Allianz. Ele estava em busca de recordes, né? Aliás, o Abel tem lutado muito contra o próprio Palmeiras, né? Em busca de marcas, estatísticas, invencibilidade. Palmeiras, nesse ano no Allianz, esse é o terceiro empate dele. Ele empatou na estreia do Paulista contra o São Bento, que viria a ser rebaixado, mas fala com o começo de temporada. Empatou um clássico contra o São Paulo, sem gol, 0-0. Esse é o terceiro empate. Então o Palmeiras vinha com uma onda de vitórias, uma sequência recorde de vitórias em casa, né? E o Bragantino não é um adversário que está na mesma prateleira do Palmeiras, né? Então, eventualmente, o Palmeiras acho que até poderia negociar um empate com um outro adversário em determinada circunstância, não é o caso. Mas o Bragantino, eu vou lembrar, fez um jogo muito bom, de trocação mesmo, 3-3 contra o Grêmio. Sim. Num jogo em que ele foi melhor no primeiro tempo. O Grêmio, de certa forma, é que foi um jogo com viradas, né? Poderia ter sido o placar dessa partida, né? A gente viu pelas chances criadas, oportunidades, bola na trave, Alejandro desperdiçando no fim ali, grande jogada do Sacha naquele contra-ataque, né? E então poderia ter sido um placar 3-3. Foi um jogo, nesse ponto, eu brincava aqui também, um pouco europeu, né? Um time italiano contra um time austríaco, né? É o time da Red Bull, né? Contra um time tradicionalmente da Itália, né? Parecia um jogo europeu, técnicos modernos, com a filosofia que hoje tem, né? Tanto o Palmeiras quanto o Bragantino. Mas teve lei do ex para variar, né? Já que a gente está falando dos dois times, né? O Arthur estava na cara que ia fazer um gol hoje. E o Arthur é uma coisa positiva das últimas semanas do Palmeiras, né? Como o encaixe dele nesse time foi tão rápido, tão perfeito. O Palmeiras continua muito bem, fora de campo, cirúrgico, ao buscar novos jogadores, talentos, né? O Arthur já era um jogador que despontou muito bem, tanto que já tinha tido uma passagem anterior pelo Palmeiras, só que ele teve uma estagnação ali, né? Ele não explodiu, não evoluiu como se imaginava quando o Bragantino o contratou. E agora é um jogador realmente mais forte, ele está melhor fisicamente, a intensidade que o time do Palmeiras tem bastante, ele reproduz. E essa bola do Palmeiras, a bola parada, né, que é mortal. A gente vê os gols, são muito parecidos, né? Dessa vez o gol foi no outro lado, né? É comum o Palmeiras fazer o gol que favorece a cobrança batida do canhoto. Era o Scarpa, era o Veiga, que é do outro lado. Dessa vez você vê, muda o posicionamento, mas o Palmeiras consegue dar uma casquinha na primeira trave. Se não é um lance direto, tem alguém na segunda trave para empurrar a bola para o gol. No caso, o mesmo Arthur, né? Do último gol. E o Arthur, ele no gol anterior, ele saiu para comemorar com o Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel responsável pela bola parada. Contra o Grêmio? E ele falou assim, fica nessa posição que você vai fazer o gol. Foi o que aconteceu. Ele fez o gol e saiu correndo pro auxiliar do Abel. E você vê aqui, ó, um jogador aqui aí na segunda trave. Quer dizer, quem é adversário do Palmeiras tem uma obrigação primeira, antes de qualquer coisa. Marcar a segunda trave. Pegar a bola parada e mapear cada jogador do Palmeiras. Várias, que não dá, eu acho que é difícil demais mapear pela alternância de jogada. De escanteio especificamente, eu tô falando que o Palmeiras tem. É muita variação, realmente. E a gente percebe, inclusive, a gente fez isso, o Renato Rodrigues fez isso uma vez, pegando vários lances num mesmo jogo e mostrando essa alternância entre os trabalhos que o Palmeiras faz quando tem a cobrança de escanteio. E acho que até pegando isso como base, eu consigo ver a decepção evidente do ponto de vista dos 2 pontos perdidos. Aí é claro que existe uma decepção. Em relação ao jogo jogado, aí está muito em cima do que o Celso falou, porque não é que o Palmeiras também jogue todas as partidas do jeito que jogou contra o Grêmio. Contra o Grêmio foi um negócio absurdo, foi muito acima da média do próprio Palmeiras. O Palmeiras é um time confiável, é um time que em geral cria muitas chances e acho que hoje de novo criou, foram mais de 20 finalizações, 2 bolas na trave, a defesa do Cleiton na bola do Endrick lá no finalzinho, essa daí que foi uma baita defesa também. Então assim, o Palmeiras teve muitas oportunidades para fazer seus gols, mas ressalto, o Bragantino também teve as suas oportunidades, claro que menos, é normal que sejam menos as oportunidades do Bragantino, mas teve inclusive no final a chance com o Alejandro até de vencer a partida, por isso que eu acho que nesse sentido, pelo que você esperava do jogo e pelo que o Bragantino produziu, eu acho que o empate... A frustração é mais pelo resultado, então, isso, do Palmeiras. mais pelos 2 não pontos. Pelo futebol, pelo desempenho. Agora, eu só acrescento a isso, Abel, o fato de que o Palmeiras não poupou. Ninguém, né? Os 2 titulares fora desse jogo,
estavam... Mas você não achou que ele tirou cedo demais Dudu e Rony? Então, mas até nisso, né, Eugênio, eu acho, e é sempre assim, acho engraçado as escolhas que ele faz também, é que é difícil discutir. Porque ele ganha apostas. O Abel, as decisões ele dele. sempre ganha todas as apostas. Agora, ele, acho que assim, é algo que ele sempre faz, e talvez hoje ele até não tivesse feito e tirado. O Rony não tá o mesmo desde que voltou da lesão. O Dudu, sim, acho que faz muita diferença. Quando você tira o Dudu para colocar o Breno, a diferença é muito grande. Mas é algo que ele faz também em todos os jogos, né? Eu achei que foi muito cedo nesse jogo. E é um jogo que não estava definido, né? Porque normalmente o Palmeiras faz o resultado e aí começa a poupar. Mas mais esse não era o caso hoje. Acho que eles não estavam funcionando, né? Eu acredito que ele queria ganhar tempo com isso. Quanto antes ele tirasse, mais ele ia apresentar uma solução para o jogo. São 78 gols esse ano e 20 deles nas mais diversas bolas paradas. Você pode pegar, por exemplo, a questão do zagueiro, né? Sempre haverá um zagueiro. Quando não é o Gomes, é o Murilo. Quando não é nenhum dos dois, é o Luan. O Luan tem jogado um pouco e hoje mandou uma cabeçada na trave. Então, é uma jogada, tem muito mérito nisso, né? Não é aquela coisa que a gente fala da bola parada, ganhou por causa de uma bola parada. Não, o Palmeiras tem várias bolas paradas. O Palmeiras tem um leque de bolas paradas. Isso é trabalho aplicado. A gente até conversava isso antes do programa, né, professor? Imaginando o quanto isso deve ser treinado. Exaustivamente. Porque tem cobrança no primeiro pau, cobrança no segundo pau, gol com cabeçada direta, gol com casquinha, como foi o de hoje, né? Que o Gustavo Gomes cabeceia para o Arthur fazer no segundo pau. Ano passado, quando o Scarpa cobrava muito, houve vários gols de escanteio do Palmeiras em que não era a bola cruzada direta, eles trocavam um passe, né? Antes de cruzar a bola. Tem um escanteio curto ainda. Escanteio curto, exatamente. Ainda então, tem. Tem de tudo. Muito. Tem de tudo. É difícil para o adversário marcar. Mas quando você disse que a troca foi feita cedo, voltando a falar das trocas, o professor falou aqui, mas eles não estavam funcionando. Eu vi que você fez uma cara assim de quem discorda. Porque eu discordo, porque assim, acho que não eram só eles que não estavam funcionando. Não, e até... o time como um todo não estava do que jogou. E é claro que tem muito mérito do Bragantino nisso. Mas é que eu acho que um jogador como o Dudu pode não ter funcionado no primeiro tempo, mas a gente sempre espera que vá funcionar em algum momento. Em um lance ele pode decidir o jogo, é isso, né? E não é que ele também, assim, acho que assim, ele é perigoso. Ele tá com a bola, mesmo no jogo em que ele tá abaixo da sua média de rendimento, ele é sempre mais perigoso em geral do que os caras que vêm do banco. Em relação ao Rony, eu acho que ele ainda de fato não atingiu o nível que a gente está acostumado a ver, apesar de muito empenho, de muita entrega. E aí você tinha, né, principalmente o Flaco Lopes, que estava rendendo muito bem, aí você poderia fazer essa troca. Tem o Endrick, que a gente sabe que tem muita qualidade técnica, né? Não se discute a qualidade técnica do Endrick, então ele podia fazer essa troca. Mas eu acho que assim, o Abel ele poupa muito também durante os jogos. Porque se a gente for olhar, o Palmeiras, agora eu tenho até dúvidas do que ele vai fazer. Embora ele poupe sempre durante os jogos, justamente fazendo isso que o Eugênio falou, ou seja, chegando aos 20, 25, ele muda 3. Já com uma vantagem. 4, em geral já com uma vantagem. Mas assim, será que ele vai com todos os titulares diante do Fortaleza? Depois, no final de semana, tem o jogo contra o Santos na Vila, um clássico. Exato, no sábado, que é mais cedo, inclusive. E se você considerar que ele vem jogando com os titulares todos os jogos, praticamente, eu acho que dificilmente ele não vai mexer, pelo menos em, sei lá, 2, 3 peças, claro, diferentes das que ele foi obrigado a mexer hoje. Você acha que ele vai poupar na Copa do Brasil? Não sei. Pode poupar algum outro jogador? Não sei. Eu acho mais provável que isso aconteça contra o Santos. Talvez, em alguns momentos, não é exatamente poupar, né? É colocar um jogador que fisicamente está melhor para aquele jogo, naquele momento. Porque há um desgaste grande para todo mundo. A Copa do Brasil chegou naquele estágio em que, digamos assim, por conta do nível do adversário, e o Palmeiras tem um adversário de respeito, não dá para tirar o pé. Não são aquelas fases iniciais da Copa do Brasil em que há posições e há posições no Palmeiras. Por exemplo, Luan e Murilo. Você pode alternar. O Vanderlan, porque eles vêm jogando muito bem. Mas o Vanderlan também dá uma entrega, sabe? Tava jogando muito bem, inclusive, né? Antes do Piquerez voltar ao time. Quer dizer. Acho que são características um pouco diferentes, mas há algumas situações do jogo que ele pode... Vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez? O próprio centroavante,
Centroavante tem várias opções. A questão eu acho que pega muito com o trio de meias lá, né? Porque os volantes também você pode fazer mudanças. Hoje o Fabinho entrou, enfim, claro que o Zé Rafael faz muita falta. Mas a grande questão eu acho que é o trio de meias. Então eu tô falando do Dudu, do Veiga e do Arthur. Nesses três, a mudança ela parece ter um impacto maior no time se você causa uma diferença tirar maior, qualquer um deles hoje, né? Eu queria abordar um pouco o assunto do Zé Rafael, até que ponto fez falta, até que ponto o Fabinho está ou não pronto ainda para jogar no nível que o Abel Ferreira exige desse time. Antes disso, só os números do jogo, para a gente continuar a nossa análise desse empate. 1-1 entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Bragantino que com esse empate é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. São 3 empates seguidos agora. 3 seguidos, mas 4 no total, né? Uma vitória que foi na primeira rodada contra o Bahia, tem 4 empates e uma derrota. Tá aí, ó, posse de bola maior do Palmeiras, 58-42, a porcentagem. Chutes certos, olha, 22 chutes, é o que o Jean Oddi falava. Muitas finalizações do Palmeiras, como sempre, né? Mas 6 certos. 4 grandes chances contra 2 do Bragantino e aí ações na área rival também chama atenção. 34 ações na área rival, os números de escanteio sempre muitos. Outra coisa importante, a gente falar tanto do escanteio forte do Palmeiras, você ceder 15 escanteios pro Palmeiras, né? São 15 riscos. Uma coisa quando você vai enfrentar o Palmeiras. Primeiro, tente evitar o escanteio. Pense que é aquele antigo torneio início, né, professor? Quando você não poder, faça qualquer coisa, não tome gol e não jogue a bola para escanteio. E quanto mais escanteio, mais o Palmeiras vai variando, vai procurando a variedade. Onde é que está a brecha para fazer gol nesse adversário? Lembrando que nas grandes chances não entram as bolas na trave, né? Também tem isso. Tecnicamente, bola na trave não. Você pode pôr mais uma para o Palmeiras. Então. Pode colocar as duas bolas na trave. E a do Arthur. Então são 6, se a gente considerar. Até que ponto você acha que fez falta o Zé Rafael? O Zé Rafael tem jogado muito bem. Agora, eu não consigo atribuir esse resultado e o fato, enfim, dessas bolas também não terem entrado à ausência do Zé Rafael, porque hoje o Zé Rafael é o primeiro volante. Teoricamente, até para marcar. Teoricamente, estou falando por característica do jogador. O Fabinho é mais esse primeiro volante do que o Zé Rafael, que era o segundo volante até o ano passado. O Danilo foi embora, ele acabou sendo recuado para o Gabriel Menino jogar mais à frente. Então, eu não consigo olhar para isso e dizer que, se o Zé Rafael tivesse em campo, o resultado teria sido diferente. Pode até ser, a gente nunca sabe, né, o que seria. O Piquerez também, que voltou muito bem depois que ficou um tempo afastado por lesão, até ao contrário do Rony, ele voltou no mais alto nível, e acho que se não fosse assim, talvez o Vanderlei tivesse mais chances, porque, como disse o Eugênio, estava muito bem o garoto, né? Hoje acho que ficou abaixo do que o Piquerez estava jogando, mas eu não consigo atribuir... Também é difícil igualar, né? Exatamente. Ele está jogando muita bola. Muito. Contra o Grêmio fez uma partida gigante. Então eu não consigo atribuir a essas ausências. Eu acho que assim, se o Palmeiras não tivesse tido hoje o Rafael Veiga, o Dudu, até mesmo o Arthur, que vem jogando muito bem, vem fazendo gols, se mata para marcar, a gente até poderia dizer, pô, realmente, faz muita falta. Mas no caso dessas duas posições, eu não atribuiria essas ausências. E nem dá, eu não atribuo ao Fabinho o lance do espaço que o Juninho Capixaba teve para finalizar naquele gol. É um espaço que o Palmeiras tem dado. Já deu o Luan deu pro Bitelo. Aí foi o Luan. O Bitelo tinha mais gente perto ali. No caso, hoje, é uma jogada que é invertida da direita para a esquerda. E, teoricamente, quem deveria estar ali seria o Arthur. Mas o próprio Arthur estava marcando, só que estava mais centralizado. Então, essa bola girada para o outro lado pega a defesa meio que desprevenida. E quem sai para dar um combate, tenta dar um combate, não exatamente ao Juninho Capixaba, mas a um outro jogador do Bragantino que estava ali, é o Gustavo Gomes. E aí vem o chute. Teoricamente, o Palmeiras não deve permitir uma finalização daquela posição. Porque é uma finalização com potencial de perigo. Claro que nem sempre vai se pegar na bola com a qualidade que o Juninho pegou. Mas foi algum espaço, algum descuido ali no posicionamento defensivo possibilitou isso. Só que não é o Fabinho. É do sistema e vem acontecendo esse ano mais. Desde o Campeonato Paulista, quando o Everton apareceu mais frequentemente, fazendo mais defesas do que vinha fazendo. E agora no Brasileiro, quando vira e mexe, tem alguma situação ali. O Palmeiras tem sofrido mais gols do que estava acostumado a sofrer. Inclusive com o Zé. Tá aí, galera, esse é o vídeo aí. O que você achou da análise aí do pessoal aí do Linha de Passe aí? Comente aí, deixe seu comentário aí no vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscreva aí. Se você não for inscrito, se inscreva. E eu agradeço demais a sua audiência, tá ok? Até o próximo vídeo e valeu, galera!